Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Aqui, mentes únicas se encontram em conversas plurais. Sintonize-se para mergulhar em uma jornada única de aprendizado e descoberta. Olá pessoal, boas-vindas ao Conversa de Classe. E hoje é uma edição muito especial do programa. Eu estou muito honrada porque eu estou aqui com a gestora de educação de Jundiaí, a professora Vasti. Eu sou jundiaiense, né? Então para mim é uma emoção muito grande, Vasti, poder conversar com você e poder falar desse município que eu admiro muito, né? O trabalho de educação que é feito, e a gente sabe que tem destaque aí internacional o trabalho que é feito aqui. E eu quero conversar um pouquinho com você para a gente conhecer um pouquinho mais, né, dos desafios, das oportunidades e de todo o belo trabalho aí que Jundiaí faz na área de educação. Aí eu vou começar te mandando já uma primeira pergunta, né? Você como gestora de educação em Jundiaí, quais que você acha que são os principais desafios que você enfrenta hoje nas escolas do município e como que você aborda, como que você faz para superar esses desafios? Professora Vasti, boas-vindas à Conversa de Classe. Muito obrigada. Desafios na educação são sempre muitos, né? E os desafios de Jundiaí não são diferentes dos desafios do nosso país. Jundiaí é uma cidade que avança muito na sua educação. As nossas avaliações são muito positivas da aprendizagem das crianças, do sistema de trabalho, das metodologias que nós desenvolvemos, do próprio programa Escola Inovadora, que é o nosso programa conceitual e pedagógico, né, desenvolvido na rede municipal. E os desafios são aqueles voltados às creches dos pequenos, não é? Como é que a gente pode ampliar o número de vagas das nossas crianças bem pequenas na primeiríssima infância, especialmente para aquelas que mais precisam. Nosso grande desafio está em diminuir as desigualdades sociais. Quando a gente fala disso, a gente não está falando de Jundiaí, a gente está falando do nosso país e nós estamos incluídos nisso. É um trabalho muito forte, centrado na abordagem do desemparedamento da escola, uma metodologia que nós desenvolvemos. Então isso também nos ajudou muito a pensar nas estruturas escolares de diferentes maneiras, por isso a gente avança nas nossas perspectivas de aprendizagem, mas a creche ainda é o desafio da nossa cidade. Como é que a gente faz para acabar com a lista de espera? Como é que a gente faz para acolher as crianças bem pequenas, né, a partir de 4 meses de idade, em condições ótimas, né? Não é qualquer prédio, não é qualquer lugar que serve, então a gente tem uma preocupação muito grande em ter prédios qualificados para poder receber crianças bem pequenininhas. E o outro desafio, que também não é só nosso, é do mundo, é de trabalhar com a inclusão, na melhor perspectiva de inclusão, né? Nós temos trabalhado muito, temos desenvolvido um programa muito importante de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, fazendo com que as nossas escolas tenham excelentes salas de AEE, que são as salas de recursos multifuncionais, que a gente tenha, assim, as formações importantes para que as nossas equipes escolares entendam o que é educação inclusiva e como fazer a inclusão de todos os meninos e meninas, não é? Temos psicólogos, assistentes sociais, temos metodologias específicas, temos uma parceria muito grande com as instituições, né, do município, a PAI, Braille, a TEAL, a Marati, todas elas muito parceiras da gente nessa perspectiva, mas esse ainda é um desafio quando a gente fala especialmente do TEA, né, do autista, com as suas diferentes complexidades, e a necessidade de olhar para cada menino, para cada menina, fazendo intervenções adequadas, fazendo adaptações curriculares, organizando materiais para que eles possam ter um cotidiano produtivo na escola, acolhendo as famílias que também chegam com muitas ansiedades, chegam com muitas necessidades. A escola hoje tem que pensar num novo formato de acolhimento, né? Então, antigamente a gente tinha na escola um deficiente auditivo,
ou uma criança cadeirante. Hoje a gente tem um universo de deficiências diferentes, de síndromes, de transtornos, e a escola hoje inclui a todos e todas, não é? Hoje, graças a Deus, nós temos uma escola que é inclusiva, mas ainda caminhamos olhando para cada uma dessas deficiências, para cada um desses transtornos e fazendo com a escola as devidas adaptações. Processo difícil, lento, porque nós estamos falando de gente, não estamos falando de móveis, não estamos falando de objetos, e quando a gente fala de gente, a gente precisa ser cuidadoso, criterioso, sensível a cada um, a cada uma. Vasti, é muito gostoso ouvir você falar, né? Não sei se você já ouviu isso, mas as pessoas no geral falam isso, né? Quando eu disse que eu ia fazer entrevista com você, muita gente falou assim, então vai ser maravilhoso, porque é bonito, né? Quando Obrigada. Você fala. E eu queria compartilhar com você, né? Eu sou estudante de jornalismo, mas eu também sou professora. E eu faço formação em vários lugares do Brasil. E quando eu chego nos lugares, eu falo assim, eu sou de Jundiaí, não tem um lugar até hoje, e olha que eu rodo o Brasil inteiro de norte a sul. As pessoas não falam assim, mas eu conheço, eu já ouvi falar do trabalho, né? O trabalho em educação que é feito lá, de fato é referência mesmo no Brasil. Acho que isso é um orgulho e muito tem a ver, né, com esse trabalho que você está contando. Inclusive, né, Vasti, eu acho que tem um elemento que é importante. Primeiro de tudo, você é professora, né? Você é pedagoga, e eu acho que esse olhar para a organização, junto com a pedagogia, tem um diferencial em tudo isso que você está falando. Eu queria te perguntar como que você integra a pedagogia, a administração escolar e a gestão de pessoas para promover uma educação de qualidade em Jundiaí. E eu queria também que você falasse um pouquinho dessa ideia do desemparedamento, porque eu acho que Jundiaí está se tornando muito conhecida por esse conceito, né? Não que ele nasceu aqui, mas aqui ele está encontrando um terreno frutífero aí. Se você pode contar um pouquinho para o pessoal o que é isso e como que você faz aí esse processo. Bom, primeiro que trabalhar no executivo é muito diferente de trabalhar na escola, né? Eu sou uma professora da rede. Eu sempre falo que eu comecei a trabalhar na rede muito menina, aos 18 anos, ainda fazendo pedagogia, né? Fui professora do Jardim da Infância, depois eu fui diretora de escola por muitos anos e neste cargo eu me aposentei, já estando aqui com o nosso prefeito Luiz Fernando na gestão, como gestora, a gente entende que esse percurso é um percurso importante, estar aqui tendo uma experiência dentro do próprio sistema, conhecendo as escolas, conhecendo as pessoas, eu não tenho dúvida de que isso é um facilitador, mas estar no executivo hoje significa ter 104 escolas, né, nas nossas mãos, e uma responsabilidade absurda, com também o nosso papel burocrático, né, com o papel administrativo, que também é muito intenso, lidar com um orçamento muito grande, né? Hoje a gente trabalha aqui em Jundiaí com quase 29% do orçamento municipal da educação, um orçamento bastante grande, a gente só perde para a saúde, né? Até porque seria muito melhor que a saúde gastasse menos, mas a saúde hoje é o nosso maior orçamento por conta de tudo que aconteceu no mundo, inclusive a pandemia, né? Mas nós temos um orçamento muito grande, então a gente trabalha desde a aquisição do clipes, do lápis, né, a complexidade das grandes contratações, inclusive de RH. E isso traz para a gente um escopo muito grande, uma experiência muito grande, tanto da área da pedagogia, do que a gente trabalhou na escola, quanto agora das questões administrativas, que hoje são muito mais fáceis da gente trabalhar com elas no cotidiano. E fazer com que isso acontecesse demorou um tempinho, né? A gente chega com o olhar do diretor de escola, na administração pública, com o olhar da escola, e você chega e tem uma complexidade de coisas muito diferentes daquelas, mas a vantagem de entender os problemas da escola. Portanto, qualquer ato administrativo, ele vem carregado da experiência pedagógica, da experiência da escola, que é muito importante, né? E a metodologia do desemparedamento da escola, ela surge justamente quando, na pandemia, nós começamos a trabalhar com as escolas as atividades ao ar livre,
Como diretora de escola, eu tinha uma experiência com desemparedamento bastante importante, né? E hoje a gente estudando os dados das avaliações externas, à época da minha última experiência como diretora, a minha escola era uma referência e era a maior nota do IDEB, justamente porque a gente garantia uma aprendizagem para além das quatro paredes, né? Com espaços muito arejados, com verdejamento da escola, com elementos naturalizados, com espaço para brincadeira, né? A brincadeira para a criança, com a intencionalidade do educador. Isso tudo trouxe para a gente uma experiência muito boa e eu carreguei essa experiência para a rede quando eu vim para cá. E acabamos amadurecendo durante a pandemia, embora algumas escolas fizessem boas experiências, nós carregamos para a pandemia com mais intensidade, fazendo com que todas as escolas experimentassem o desemparedamento. A gente estava falando do desemparedamento das infâncias. Quando a gente começa a construir a metodologia, ela deixa de ser um espaço de desemparedar, simplesmente de sair da sala de aula para contar uma história embaixo da árvore, ou fazer uma atividade externa, para de fato ter um currículo disruptivo, que desse conta de mostrar para as crianças aqueles conteúdos importantes do currículo e de um currículo jundiaiense construído por muitas mãos, né? Mostrar como é que esses conteúdos poderiam estar na vida das crianças, nas diferentes possibilidades de estar no território, de ir para o mercado, de ir para o açougue, de ir para as praças públicas, de ir ao teatro, de entender como é que o território está na vida das crianças. A gente começou um trabalho muito diferente, evidentemente muito inspirados em grandes nomes, né, em grandes abordagens. A abordagem regiana, por exemplo, que me agrada muito, com que eu tenho muita afinidade, e mais outras pessoas que vêm falando muito de desemparedamento das infâncias, como Leia Tiriba, o próprio Instituto Alana e outras instituições e fundações que têm nos ajudado a pensar as práticas educacionais para além da sala de aula, nos inspiraram nesse movimento. Então, a metodologia do desemparedamento da escola, ela vem para ficar, porque a gente olha para as crianças hoje e entende que esses meninos e essas meninas não são meninos de carteiras enfileiradas, eles não são meninos que vão ficar 5 horas quietinhos olhando para o professor, nem tampouco a gente acredita mais que o professor é o detentor do saber, até porque nessa era digital, com as tecnologias para as crianças o tempo todo na vida deles, a gente entende que as crianças precisam enxergar outro lado do conhecimento, onde eles são pesquisadores, são investigadores, e a gente tem falado muito que a experiência que passa pelo corpo a gente não esquece mais. E é isso que tem que se tornar conhecimento, a experiência vivida. Então, aprender ciências no espaço em que eles podem explorar a terra, explorar as plantas, a natureza, os animais, vivenciar essa coisa, essa presença dos bichos, né? A presença de outros elementos, da água, da fogueira. Então, a gente vem trazendo uma nova perspectiva para a educação de Jundiaí, e é isso que tem feito Jundiaí aparecer num cenário não nacional, mas internacional, com as boas práticas, né, dos verdejamentos das escolas e do desemparedamento dela. Chique, maravilhoso, né? O nosso público que nos acompanha aqui no Conversa de Classe são de docentes, né? Temos muitos docentes que nos acompanham, mas também muitos graduandos, né? Por isso que eu achei essencial trazer a sua fala, para a gente também mostrar para essa geração que está vindo aí, que vai ocupar esses lugares nas escolas logo mais, que existem outras possibilidades de fazer pedagógico e que com certeza elas consideram a criança no centro do processo, né? Como você bem falou. Eu queria também te perguntar um pouquinho, né? Como que você enxerga o papel da inovação? A gente está num mundo que a tecnologia está cada vez mais fazendo parte do nosso dia a dia, e que você contasse um pouquinho as iniciativas inovadoras que nós temos aqui em Jundiaí. Nós temos as escolas inovadoras aqui no município, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. A gente entende inovação, primeiro que eu acho que a educação está sempre apartada dos processos do mundo, né? O que é um grande equívoco. Acho que o professor, e eu digo muito isso, o professor é intelectual da relação, né? O professor é o sujeito que precisa estar conectado com o mundo.
que precisa estar conectado com as políticas que são postas para o seu país, com a ciência e com as coisas novas que estão chegando, com as pesquisas que vêm, né, muito fortes da universidade, da academia e dos grandes centros de pesquisa. E o professor, ele não pode ficar alienado disso. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente traz a escola inovadora, a gente já traz com esse perfil. Tanto é que a gente criou o Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância, o CIEMP, que entre os eixos de atuação, um deles é muito forte, é o eixo da pesquisa. Então, hoje a gente tem grandes pesquisas que estão saindo do centro do CIEMP, que estão em parceria com a USP, com a Unesp, com a PUC, com universidades no Japão, na Espanha, em Portugal, né? Com o Einstein, no seu Instituto de Pesquisa de Neurologia, com o Instituto de Estudos da USP de Ribeirão, enfim. Então, quando a escola, a educação se une à pesquisa, se une à investigação, nós conseguimos avançar muito mais, porque nós aí temos dados e evidências para poder criar novas metodologias, criar novas perspectivas e abordagens. E isso precisa ficar muito claro para todo mundo, que não dá para voltar atrás. A gente precisa investir na pesquisa e na formação dos nossos educadores. Acho que esse é o grande diferencial do Escola Inovadora para Jundiaí. A Escola Inovadora tem uma cor de parede. Tem uma cor de parede, mas ela é muito mais do que uma cor de parede, ela é mais do que uma tinta na parede. Ela é uma perspectiva de trabalhar com os meninos e as meninas em espaços que nós transformamos em ambientes de aprendizagem, não é? E trazemos as possibilidades de interação com o meio. E a gente entende hoje que quando a gente pensa em inovação, uma das primeiras raízes para que a gente tenha inovação de fato é a educação, né? A educação como modelo de transformação daquele menino, daquela menina, da realidade que ele vive, de uma possibilidade de prosperar como ser humano, de sair do lugar onde está e de ir para um lugar melhor. E isso tudo está dentro dessa perspectiva de inovar, de criar, né? de pensar a escola fora da caixinha, né? Acho que esse é um bom termo, né? Vasti, que sensacional. Eu quero muito te agradecer pela oportunidade da gente bater esse papo, da gente dividir, né? É uma aula te ouvir falar, né? E se você me permite, eu gostaria de compartilhar com o pessoal um pouquinho da história desse quadro, gente, que está aqui atrás. Antes da entrevista, a Vasti estava me contando que a pintora, ela é jundiaiense, ela é mãe, né, de uma das crianças que está aqui na escola, e a Vasti está aqui, gente, no cantinho. Você quer contar um pouquinho para o pessoal de onde que veio esse quadro? Esse quadro vem de uma escola chamada EMEB, Professor Geraldo Pinto Duarte Paz, uma escola que a gente inaugurou em 2001. Eu fui diretora nessa escola por muitos anos, e ao inaugurar a escola a gente começou um conceito de desemparedamento, né? É uma escola que ela era no meio de um terreno. Hoje tem um parque botânico em volta dela toda, inclusive as árvores que estão em volta fomos nós que plantamos com as crianças, né? Então o parque botânico surge do plantio das árvores das crianças ali com as famílias. E a gente fazia uma vez por mês uma experiência de enriquecimento cultural que a gente chamava de sarau da escola. E à noite, numa sexta-feira, todo mundo parava e ia o bairro inteiro para dentro da escola para a gente ouvir uma orquestra, ouvir uma viola, ouvir um quarteto, um espetáculo de dança, né? Então, todos os meses a gente tinha por hábito. E esta pintora, Cecília Celandroni, ela tinha um filho na escola. E eu falei para ela, você não quer pintar um quadro ao vivo enquanto a orquestra toca? Ela, eu pinto, claro, né? Mas o que você quer? Eu falei, não, o que você quiser, na sua inspiração, né? E ela pintou o quadro com a escola aqui na sua origem, ainda sem os jardins formados, ainda sem toda a belezura que ela tem hoje. E uma das minhas marcas como diretora de escola é sempre abrir o portão para as crianças na entrada.
sempre, a vida inteira, fui eu que abri o portão para as crianças entrarem na escola e na saída para os pais entrarem para ir buscá-los. Então essa é uma das minhas referências importantes, porque é o meu momento com a comunidade, né? É o meu momento de ver as pessoas, de cumprimentar, de saber como as crianças chegam na escola e da mesma forma os pais quando vêm buscá-las. E eu estava grávida do meu filho, isso aqui é em 2002, né? E ela me pintou no portão da escola, né? Eu não pedi isso para ela, mas isso significa que ela tinha uma referência de gestão, né? Ela sabia que eu estava sempre ali esperando as crianças, esperando por eles. E esse quadro a gente resgatou lá da escola e trouxe para cá, porque é um pouco disso que a gente espera dos nossos diretores de escola, que eles acolham a sua comunidade, que eles acolham os seus alunos, que eles entendam quem é cada um, o nome de cada um, de onde eles vêm, como eles estão. E assim eu sou reconhecida até hoje por esses meninos, essas meninas, quando encontram comigo no mercado, no shopping, que são moços hoje, já profissionais, muitos com filhos, eles vêm e lembram de mim e vêm conversar comigo. E isso na educação é muito importante, porque a gente nunca é esquecido pelos nossos alunos. Eu acho que é isso que faz a gente continuar trabalhando sempre por eles. Isso é verdade, né? E a gente vê aqui, ó, uma escola que tem vida, uma escola que tem cor, né? Uma escola iluminada. E acho que é desse jeito, pessoal, que a gente encerra esse Conversa de Classe. A gente se vê no próximo Conversa de Classe e agradeço mais uma vez a sua presença. Foi uma alegria, muito obrigada.